Minhas irmãs, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero tributar a Deus, mais uma vez o Senhor me conceder a graça de ministrar a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlinho e a sua digníssima esposa, irmã Eliette. Obrigado pelo convite a mim atribuído para trazer com responsabilidade a palavra de Deus essa noite. Eu creio que Deus ele tem uma palavra especial para a nossa vida. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Amém? Então olha para essa irmã linda, maravilhosa que está do seu lado e diga assim para ela: prepara o teu coração. Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus. Amém? Queridas, sem perca de tempo, pegue a palavra de Deus, por favor. Abra ela comigo no livro de Gênesis. Agora ficou show aqui, viu? Muito obrigado pelo retorno. Muito bom. Gênesis capítulo de número 21 e o verso de número 9 a 19. Me permita fazer uma leitura extensa, mas é para compreensão do texto, para que de forma expositiva a gente possa estar trazendo aquilo que Deus ele vai tratar a nossa vida, ao nosso coração, aqui essa noite, pela graça de Deus. Gênesis capítulo de número 21 e o verso de número 9 a 19. Quantos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus, faço uso da versão Almeida Corrigida Fiel, e diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre. Repita comigo: pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-a sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém. Queridas e amadas irmãs, se tivesse de dar um tema hoje para a nossa mensagem, o tema que eu daria é a lição da vida de Agar. É tempo da promessa. Deus visita Sara, ela concebe e dá à luz a Isaque. Diz o texto que há uma festa
a um banquete no crescimento e desenvolvimento do menino. E possivelmente aos 2 anos de idade, Sara convida Abraão para lhe fazer um banquete, porque o menino está crescendo e acabou de desmamar Isaac. É dentro desse contexto, é dentro dessa situação, é dentro desse banquete que Ismael, o outro filho de Abraão com Agar, que agora tem 14 anos, vendo a cena do menino sendo desmamado pela última vez, diz o texto, que começa a zombar de Isaac. Sara toma conhecimento dessa situação, chama Abraão e diz a Abraão: Abraão, esse menino não participará da herança, do desenvolvimento de Isaac, meu filho. Aparta ele e a escrava, lança eles fora, para que vão e saiam, porque ele não herdará a herança com meu filho. O enfoque desse texto, para a gente começar a aprender com Agar algumas lições para a nossa vida, é simples. O que Sara está dizendo a Abraão é: lança fora, aparta essa criança, aparta esse filho, para que ele não cresça, não se desenvolva e faça parte da herança com Isaac, meu filho. Aos olhos de quem olha a história, aos olhos de quem participa do desenvolvimento do relacionamento da família, parece ser mal, parece ser uma atitude perversa, parece ser uma atitude impensada, mas é da vontade de Deus até o aparta da nossa vida. Tem apartas que vêm da nossa vida, que é desenvolvimento de homem, mas quando o aparta e o lançar vem da parte de Deus, é bênção para a nossa vida. O que Sara está dizendo a Abraão é: aparta Ismael de Isaac, separa os dois, não quero que eles cresçam juntos, e aparta esse menino e aparta essa escrava. E isso me chama a atenção, porque existe 3 lições no aparta que vem da parte de Deus. A primeira lição do aparta de Deus é uma visão, que quando é projeto de Deus, quando é plano de Deus, do aparta vir para a nossa vida, é porque Deus ele quer abrir a nossa visão e mostrar um campo geográfico, que enquanto a gente está determinado perto de alguém, a gente não consegue enxergar. Quem se lembra de Abraão e Ló? Que a Bíblia diz que Ló se engrandeceu, Abraão se engrandeceu, e os dois agora estavam grandes na mesma terra. Abraão chega para Ló e diz: olha o horizonte, olha o norte, olha o leste, olha o sul, olha a direção que você quiser, e se aparta de mim, porque nós dois não cabemos na mesma terra, não dá para crescer, a terra é pequena demais para nós dois. E o texto vai dizer que se apartou Ló de Abraão, e é tão somente quando Ló se aparta de Abraão, que a Bíblia diz que o Senhor vem a Abraão e mostra ali a terra, porque só então a promessa feita a Abraão era só de ouvido. Abraão ainda não tinha visto a estação, Abraão ainda não tinha visto o horizonte da sua terra, a promessa era de ouvido. E só assim, quando Ló se aparta de Abraão, Deus vem a Abraão e mostra todas as terras, coisa que não fez enquanto Ló estava com ele. Então apartar de Deus para a nossa vida é positivo. Por quê? Porque Deus tem vezes que não mostra a visão a alguém
por causa de outra pessoa. E não é porque Deus é individualista, é porque o chamado que Deus tem na tua vida é diferente do chamado da vida do outro. É porque o compromisso que Deus tem com a tua vida é diferente do compromisso que Deus tem com o outro. Às vezes é necessário Deus nos apartar de alguém para poder abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que a gente não enxergava. Por incrível que pareça, essa é uma grande lição. Às vezes a nossa visão está limitada porque alguém limita. Às vezes você pode estar, mulher, limitado por causa de alguém. Aí o aparta de Deus vem para a tua vida, porque você tem promessa. Aleluia, porque foi profetizado sobre a sua vida da parte de Deus. E o aparta de Deus vem para a tua vida, para abrir a tua visão de um campo que você antes não enxergava. Por isso que Sara disse: aparta esse menino do meu Isaac, porque ele não crescerá junto. Segunda lição: Deus disse, o Espírito ministrou, o aparta no Novo Testamento, porque Deus tem uma obra específica na nossa vida. E quando Ele tem promessa, Ele tem obra específica, que é para mim, não é para o outro. Quem não se lembra de Atos 13, onde estavam todos os apóstolos reunidos, os mestres da lei, estavam todos eruditos, reunidos, orando, jejuando, quando diz a Bíblia, que o Espírito Santo vem e brada no meio daqueles homens, dizendo: aparta Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho específica para com eles. Às vezes Deus vem para a sua vida para separar você de alguém, porque Ele quer que você cumpra uma obra. Enquanto tem pessoas do seu lado estão te impedindo de realizar a obra que Deus chamou para a tua vida. E quem sabe não é hoje, no culto de mulheres, que Deus está bradando na tua vida hoje: eu vou te apartar de alguém, eu vou te separar de alguém, porque eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva, eu quero cumprir o propósito na tua vida. Aleluia! Infelizmente é assim. Às vezes nós estamos limitados por alguém, e Deus vem com todo o seu cuidado e nos aparta de alguém. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus está criando divisão, é porque Deus quer cumprir propósitos. Aleluia! Mas vamos caminhando com o pensamento, porque ainda não é aqui que eu quero ministrar para você. Tem o terceiro aparta de Deus, e esse terceiro é do crescimento e do cumprimento da promessa, a qual está inserido no texto que a gente acabou de ler. Sara está vendo, através da zombaria de Ismael, que se os dois crescer juntos, haverá futuros conflitos. E aonde tem conflito, não tem crescimento de Deus. Aonde há guerras, não há crescimento de Deus. Aleluia. O que é que eu aprendo com Sara e com H aqui? Eu aprendo que do lugar que Deus te separou, do lugar que Deus te apartou, do lugar que Deus mandou você sair, você não deve ficar, porque se ficar, não vai crescer, não vai frutificar, não vai avançar. Se Deus te separou, fique separado. Não insista contra a vontade de Deus. E por que eu digo isso? Porque o aparta da nossa vida é difícil de nós compreendermos, porque somos seres emocionais, somos seres sentimentais, e tudo que é aparta nós levamos para o sentimento. Quer ver uma prova disso? Leia comigo, por favor, o verso de número 11 do mesmo capítulo. Olha o que diz: e pareceu essas palavras muito má aos olhos de quem? De Abraão, por causa de seu filho. Então perceba que para Sara o aparta era necessário, mas para Abraão era mal aos seus olhos. Se o texto parasse por aqui, tinha como nós questionarmos a vontade de Sara, porque Sara poderia estar errando de novo. Abraão poderia questionar a Sara. Abraão poderia relutar contra Sara, dizendo: é meu filho, ele vai ficar, ele vai permanecer, porque é do meu ventre. Mas aí entra a vontade de Deus.
No versículo de número 12, veio o próprio Deus e disse a Abraão. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, e tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamado a tua descendência. Perceba que a vontade de Deus é que se aparta os dois. As duas sementes não podem crescer no mesmo lugar. Aí a gente leva para o sentimental, para o emocional, quando a gente sai de um canto e vai para o outro. Quando a gente sai de uma posição e vai para outra, a gente fica com raiva, a gente não entende. Por quê? Porque nós estamos na qualidade de Abraão, não entendendo o propósito de Deus. É porque você nunca se perguntou: meu Deus, por que eu ainda estou nesse nível? Por que eu ainda estou nesse estado? Por que eu ainda não consegui desenvolver? Eu tenho anos de crente, eu tenho anos de fé e nunca consegui avançar na vida. É porque você nunca aceitou a parte de Deus por você. É porque você não está entendendo o plano do Senhor. E o plano de Deus é te separar, o plano de Deus é te preparar, o plano de Deus é revelar para você, e somente para você, aquilo que é específico para a tua vida. Então quando a parte de Deus chegar para você, não fique com raiva. Tirou do departamento de oração, vai para o departamento de louvor, vai dando glória a Deus. Saiu do departamento de louvor, vai entrar no departamento de oração, dê glória a Deus. Saiu do departamento de oração, saiu do departamento de louvor, botou nas tias da criança, vai dando glória a Deus. Porque é Deus apartando, é Deus separando, é Deus dizendo: eu quero que tu cresça, eu quero que tu pegue experiência, eu quero, aleluia, me revelar contigo. Deus, Abraão não entendeu nada. Aos olhos de Abraão, aquele aparta parecia mal. Aos olhos de Abraão, aquela separação parecia mal. Mas Deus tinha um plano. E eu quero dizer aqui essa noite para as mulheres que estão aqui: Deus tem um plano específico para cada uma de vocês. Mas olha o verso 13 comigo, por favor. Olha o que diz: mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Aqui vem a promessa de Deus confirmada. Por quê? Porque no capítulo de número 12 do mesmo livro, nós vamos ser informados que Agar foge de Sara, porque estava sendo maltratada, porque surgiu a notícia de que ela estava grávida, e de fato estava. E ela começou a desprezar Sara, sua senhora. E Sara, com permissão de Abraão, começou a maltratar Agar. E Agar decide fugir. E quando Agar foge, ela foge para o deserto e encontra um poço de água, e fica do lado daquele poço. E o anjo do Senhor vem ao encontro dela e pergunta: da onde vens e para onde vais? Grave isso. Da onde vens e para onde vais, Agar? E ela revela o seu propósito: fugir da minha senhora. O anjo olha para ela e diz: te humilha-te, volta para a tua senhora, e humilha-te debaixo da mão dela. E antes dela sair, o anjo revela qual é o sexo que está no ventre dela. Porque naquela época, aleluia, não tinha chá revelação, quem revelava era Deus. E Deus vem dizendo a Agar: assim como eu estou te falando para você se humilhar e voltar para a tua senhora, eu quero te dizer também: a criança que se mexe no teu ventre é homem, e tu colocarás o nome dele Ismael. Agar se alegra porque do seu ventre está nascendo um menino, porque há uma promessa dos judeus, há uma promessa dos hebreus, que todo aquele que abre a madre é consagrado ao Senhor. Ela volta para sua senhora, sabendo da notícia, mas não fala nada a Sara. A criança nasce. Abraão começa a paparicar. Ismael faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. O amor se apega, o amor afetivo, o amor paterno começa a entrar em ação. E agora, na altura do capítulo de número 21, diz o texto: aparta-te de Ismael.
E aqui eu quero compartilhar com você, porque aqui nós julgamos Abraão. Por favor, acompanhe comigo essa leitura do verso de número 14. Quem está aqui comigo dá glória a Deus. Olha o que diz o texto. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Beceba. É aqui que muitas das vezes nós crucificamos a atitude de Abraão. De que maneira? Perguntando: mas como pode um pai, sendo rico, com camelos, jumentos, gados, despedir o seu próprio filho, que se diz amar, com pão e água, para sair atravessando um deserto? É esses questionamentos que nós fazemos em nossa vida, quando uma carreira e uma caminhada pela fé nos está proposta. A gente às vezes pergunta: mas Deus, sendo tão rico, eu tenho tão pouco. Mas Deus, sendo dono do ouro, da prata, eu tenho tão pouco. Se Deus quiser, Ele pode mudar a minha vida. Se Deus quiser, não abrir e fechar de olhos, Ele pode tocar na minha situação, na minha necessidade, e mudar a minha história. Mas Abraão, no capítulo de número 14, representa o próprio Deus, porque é Deus que assume agora o plano e diz a ele: ouve a tua mulher e despede esse menino. Deus entra em ação e assume a responsabilidade e diz a Abraão: despede ela com pão e água. Se você não está entendendo, você vai começar a entender agora, porque Agar vai ter que cruzar um deserto para chegar em Parã, com pão e com água. Quem olha diz: Abraão é malvado, ele nunca amou Ismael. Como pode um pai que se diz amoroso despedir o seu filho para cruzar um deserto até chegar a Parã com pão e água? Olha para cá, porque Abraão está representando Deus, o conhecedor de tudo. Repita comigo: Abraão, conhecedor de tudo. Por quê? Porque Abraão era peregrino nessas terras. Abraão conhecia o deserto na palma da mão. Ele sabia a trajetória de Agar até chegar em Parã. Por isso que ele acordou de madrugada cedo, porque o pensamento de Abraão era: se ela sair essa hora, ela vai chegar em Parã antes do sol esquentar, e vai chegar ainda com pão e com água. E Abraão vai lá e instrui Agar o caminho. Porque é assim que Deus faz, quando te coloca no lugar para você ter responsabilidade. Embora você diga: mas Deus, como é que eu vou ter condição de fazer só com isso? Deus está dizendo para você: é necessário só pão e água. Aí alguém diz: mas Deus, aqui não tem recurso, como eu vou investir, como eu vou comprar, como eu vou fazer? Deus está dizendo: você já tem o pão e você já tem a água, é suficiente. Por quê, pastor? Porque Deus sabe, aleluia, as nossas necessidades. É Ele que conhece a tua trajetória. É só seguir o caminho, e o pão e a água será necessário até chegar na terra da promessa. Espírito Santo, aleluia. Oh, aí alguém pode levantar no meio da igreja e gritar: mas faltou água, Deus errou? Não, quem errou foi Agar, porque diz o texto: e saiu errante.
A consequência de quem anda errante fora da instrução de Abraão é se perder no caminho, procurar atalhos. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Faltou água porque ela se desviou do caminho, faltou água porque ela não seguiu a instrução. Aleluia. Consequência, aleluia, da falta de água, da falta da presença de Deus na nossa vida, é porque muitas das vezes, aleluia, nós saímos da direção de Deus e estamos andando errante. Quem anda errante pelo deserto falta água, quem anda errante pelo deserto se perde, quem anda errante pelo deserto, a presença se esvai, porque está errante na caminhada. Abraão conhecia o deserto. Abraão nunca iria mandar o seu filho para a morte. Ele instruiu Agar: vai por aqui, que esse é o melhor caminho. Agar revoltada porque levou para o sentimento, Agar revoltada porque se apartou, Agar revoltada porque separaram, Agar revoltada, aleluia, porque não aceitava a condição que foi imposta para ela e decidiu sair errante, decidiu fazer o próprio caminho. É isso que acontece conosco quando nós saímos da direção de Deus. É isso que acontece conosco quando nós não aceitamos o partilhar de Deus na nossa vida. Se Deus te deu um cargo, se Deus te deu uma responsabilidade, zele por ele, seja responsável por ele, porque a instrução ela vai vir de Deus até chegar na promessa. Oh Espírito Santo, aleluia. O pão e a água é suficiente para você nesse deserto. O pão e a água é suficiente para você nessa situação. O pão e a água é suficiente, aleluia, para chegar até a promessa. Oh, glória a Deus. E diz o texto que quando ela sai, a água toda é consumida do odre. Verso de número 15. E quando a água é consumida, ou seja, quando a água acaba, quando a presença acaba, quando aquilo que nutre a nossa alma acaba, a nossa tendência é abandonar debaixo de uma árvore a nossa promessa. Agar pega o menino é portador de uma promessa, e quem fez a promessa? Deus. Ela pega a mão do menino, coloca o menino debaixo da sombra e fica olhando para o menino. Ela acabou de abandonar o menino, porque na mente dela, ela já estava pensando, arquitetando: acabou a água, acabou a presença, a promessa não vale mais para mim. Acabou a água, acabou a promessa, aleluia, eu vou abandonar essa promessa. E a sequência de abandono da promessa é se afastar da promessa. Por quê? Porque quem abandonou a promessa não resiste, fica perto olhando, que a promessa era sua, mas foi abandonada. Aí Agar, diz o texto, e Agar se afastou do menino como um tiro de flecha, segundo 100 metros mais ou menos. Ela se afastou da criança para não ver o menino morrer, para não ver o menino perecer. Mas perceba que quando ela se afasta da promessa, ela abandona a promessa. E aqui vem algo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você pode ter abandonado a sua promessa, você pode ter abandonado os seus talentos, você pode ter abandonado os seus cargos, você pode ter abandonado o que Deus fez promessa para você. Mas saiba de uma coisa: a promessa nunca vai abandonar você. Tem pessoas que tentaram se livrar da promessa, mas a promessa nunca se livra de você. Diz o texto que quando ela se afasta, o menino começa a chorar. E eu quero crer essa noite que tem vários meninos chorando aqui, tem várias crianças chorando, aleluia, porque existem pessoas aqui dentro que tentou abandonar o chamado. Existem mulheres aqui dentro que dizem: Senhor, eu vou desistir, não dá mais, está muito pesado, aleluia, eu não vou resistir, é muita afronta, é muita calúnia, é muita perseguição, eu vou abandonar esse menino debaixo da árvore. O menino está gritando por você, o menino está gritando por Deus: não me abandona, não me abandona, não me deixa. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus.
que me chama a atenção é que, embora Agar tenha se afastado do menino, o menino ficou no mesmo lugar onde ela deixou. Pega na mão de uma mulher que está do teu lado e diga assim para ela: a promessa está te esperando no mesmo lugar. A promessa está te esperando no mesmo lugar, porque a promessa sabe que quem deu foi Deus, e se foi Deus que deu, você vai voltar para buscar. Você vai voltar para buscar. Pega na mão dessa mulher que está do teu lado, ela precisa ouvir isso. Diga a ela: sua promessa ainda está de pé, volta para buscar. Se arrepende, volta para buscar. A promessa está chorando, está gritando: vem me buscar. Não é uma situação que vai fazer você se afastar. Não é uma situação que vai fazer você abandonar. Está pesado, tá, mas tem promessa. Está perseguido, tá, mas tem promessa. Aleluia. Está sofrendo, tá, mas tem promessa. Tem promessa, tem promessa. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aí alguém pode dizer: do que adianta eu pegar a promessa e não ter mais a presença? Porque no capítulo de número 16, ela por conta própria fugiu e ela mesma encontrou um poço. Porque quem é fugitivo da vontade de Deus sempre vai ter poços esperando. No mundo tem vários poços para quem foge da chamada, para quem foge da presença de Deus. E diz o capítulo 16 do próprio livro que ela achou um poço. Ninguém achou por ela, ela mesma achou um poço. Porém, quando ela estava na beira do poço, perto do poço, o anjo do Senhor disse a ela: volta, sai daí, porque esse poço não é meu, esse poço é seu, então sai. Se você beber dessa água, se você beber dessa fonte, aleluia, vai se contaminar, vai se perder. Volta, se humilha, aleluia, vai para debaixo da tua senhora, porque eu tenho uma promessa a cumprir na tua vida. E hoje Deus está dizendo: é noite de voltar, é noite de chegar para o pastor da congregação e dizer: pastor, o cargo que o Senhor me deu eu aceito, porque eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa. Só que agora é diferente. Por quê? Porque ela agora sai dentro da presença de Deus. E se ela sai dentro da vontade de Deus, ela não acha poços. Quem acha é Deus. Só que Deus, antes de dar o poço para ela beber da água, Deus vai exigir que ela volte e pegue a criança. Acompanhe comigo, por favor. O verso de número 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? E aqui a gente para. Porque é o mesmo anjo que visitou ela quando ela fugiu. Só que agora o mesmo anjo está visitando ela dentro da vontade de Deus. E agora a pergunta do anjo é diferente. Da primeira pergunta, o anjo diz: da onde vens e para onde vais? Só que dessa vez o anjo não pergunta para da onde vem e para onde vai, porque foi o anjo que mandou. Ele sabe qual é a direção, ele sabe qual é o caminho. O anjo agora vai mudar a pergunta, vai dizer: o que tu tens? Essa é a pergunta de Deus para a vida das mulheres hoje aqui. Você não orou tanto para eu direcionar você? Você não orou tanto, aleluia, para trabalhar na minha obra? Você não orou tanto para arregaçar as mangas e fazer a obra? E agora quando eu mando você fazer, você não faz. O que tu tens? Quantas orações você fez em Deus? Me usa. Deus, eu quero ser usada por ti, eu quero ser instrumento teu nessa terra. Aí Deus te direciona, e quando Deus te direciona, você foge, abandona a promessa, abandona a direção. E Deus está perguntando: o que é que tu tens? Oh, Espírito Santo.
Só que agora H fica sem resposta. Na primeira, H disse: estou fugindo da minha senhora. Na segunda, H não tem resposta. Quem faz a resposta é o anjo, que conhece o coração, que conhece o entendimento. E o anjo diz: tu tá com medo? Tu tem medo? Oh, Espírito Santo. Por que o anjo faz isso? Porque a gente pensa que a obra é fácil se fazer. Porque a gente pensa que a obra seria feita da forma que a gente queria. Porque a gente pensa que a gente ia reger, que a gente ia fazer da forma que a gente faz. Só que quando a gente está dentro da nossa vontade, a gente até foge, acha poço e faz do nosso jeito. Mas quando a gente está na vontade de Deus, Deus some com os poços e diz: é na minha direção que tu vai andar. Oh, Espírito, não sei se você está dando para entender. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque na vontade de Deus não é a sua vontade, é na vontade dele. E na vontade de Deus temos que excluir a nossa vontade. Temos que renunciar ao nosso querer. Temos que renunciar aquilo que fica mais cômodo para nós. É Deus dizendo para mim e para você: a promessa é maior do que o que você está passando. O que eu te fiz é maior do que o que você está sofrendo. Volta, levanta, aleluia. Essa é a expressão do anjo para H. Levanta, porque quem abandona a promessa, quem sai da direção de Deus, está caído. Deus está dizendo: H, levanta, H, levanta. E quando tu levantar, tu sai para pegar na mão do menino. Olha o texto comigo, por favor. Olha se não é isso. Já estou encaminhando para encerrar. Quem está entendendo até aqui, dá glória. Segura aí, olha o que Deus diz. Verso 18. Ergue-te. Por que Deus está dizendo isso? Porque H, primeiro, saiu da direção. Segundo, está sem a presença, que é a água do odre. Abandonou a promessa. E Deus está dizendo: tu está caído. Tu está caído. Todas as vezes que eu e você queremos andar segundo o nosso curso, nós estamos caídos. Aí Deus olha para ela e diz: ergue-te. E a palavra de Deus não brada nos ouvidos, a palavra de Deus brada na alma. Oh, Espírito Santo, Deus é tão soberano que quando Ele brada na nossa alma, aleluia, para não ter o pretexto que ninguém está do nosso lado, venha ouvir. Porque quando Deus brada na alma, Ele está falando diretamente com você. Porque a promessa Ele não fez para A, a promessa Ele não fez para B, a promessa Ele fez para você. É para você, H, que Deus está falando. Embora você esteja aí sentado dizendo: eita, que fulano era para ter vindo para o culto hoje, essa palavra era para fulano. Deus está dizendo: não é nada para fulano, essa palavra é para você. Aleluia, ergue-te, 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 aleluia. Segundo, ele diz no mesmo versículo, olha que interessante isso aqui: levanta o menino e pega-lhe pela mão. O que significa isso? Domínio, controle. Deus está dizendo: eu vou te dar controle na tua promessa, eu vou te dar domínio na tua promessa. Porque quando nós temos promessa e temos domínio, nós conseguimos chegar no cumprimento dela. Ela tem que voltar, pegar o menino debaixo da árvore, segurar na mão dele, e o garoto ter a certeza que ela nunca mais vai abandonar. Oh, aleluia. Eu quero crer que você está entendendo aqui. Eu não quero mudar a linguagem da palavra. Eu sei que você está entendendo. Eu podia ser mais raso aqui, mas eu já sei que você está compreendendo qual é o seu Ismael, que você tem que voltar para pegar. Ergue-te, pega na mão do menino. Oh, aleluia. Porque dele farei uma grande nação. É Deus dizendo: H, se levanta, pega a tua promessa, porque eu, o Senhor Deus, vou cumprir.
Pega na mão de quem está do teu lado, aleluia. Pega na mão dessa mulher que ela está precisando ouvir isso. Pega na mão dela e diz assim: você não vai abandonar nada, você não vai deixar nada para lá. Segura, aleluia, fica firme, porque Deus está dizendo: eu vou cumprir, 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 eu vou cumprir. Mas eu não estou vendo. Deus está dizendo: eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Agar, pega na mão e não larga mais. Pega na mão e segura a promessa, porque eu sou Deus poderoso para cumprir as promessas que fiz na tua vida, mulher. Quem quer essa promessa? Quem quer o cumprimento da promessa? Então dá uma rajada de glória para o Senhor. Enche essa casa de glória. Oh Espírito Santo. E vou ler o último versículo para nós encerrarmos. Agar se levanta, volta para buscar o menino debaixo da árvore, pega na mão do menino, ou seja, Agar fez tudo conforme o anjo ordenou. E quando ela se submete à autoridade do anjo, 3 coisas acontecem. Quantas coisas? Quantas? Número 1. Quando nós se submetemos à obediência do anjo do Senhor, Deus abre o que estava fechado. Porque a obediência tem o poder de abrir o que está fechado. Agar estava no deserto, com os olhos fechados, olhos espirituais. Quando ela se submete, volta para a árvore, Deus abre os seus olhos. E olha o que diz o texto: e abriu-lhe Deus os seus olhos, e viu um poço de água. É Deus dizendo: quando você volta, quando você se arrepende, se submete e assume a responsabilidade da promessa, eu não te dou mais um odre de água. Deus está dizendo o seguinte: eu não vou te usar somente na quarta, eu não vou te usar somente na sexta, eu não vou te usar somente no domingo, porque usar na quarta, na sexta e no domingo é odre. Deus está dizendo: é a semana toda que eu vou te usar. Por isso eu vou te dar um poço, Agar. Quem está tomando posse desse poço do Senhor aí? Aleluia. O que você não está precisando não é dos camelos de Abraão. O que você não está precisando, aleluia, não é das cabras que ficou com Abraão. O que você está precisando não é das tendas que ficou em Abraão. O que você está precisando é de água. O que você está precisando é da presença. O que você está precisando é ser cheio do Espírito Santo. Porque vazia você abandona a promessa. Porque vazia você deixa a promessa debaixo da árvore. Deus está dizendo: eu vou fazer da tua vida um poço de água corrente, eu vou fazer da tua vida uma fonte de água corrente, porque agora eu vou te usar, porque agora eu vou cumprir a promessa na tua vida. Segura, mulher, segura, mulher, segura, mulher, ergue-te, obedece, segue meus caminhos, e a grande fonte de água jorrará na sua vida. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. É um poço de água, aleluia. O Senhor está derramando sobre nós. Segundo, a Bíblia diz no verso 20: e Deus era com um menino. Não tem coisa melhor do que a gente ouvir da boca de Deus de que Ele é conosco, mesmo em meio a um deserto. Porque quando Deus é conosco no deserto, vem a terceira promessa:
E a terceira coisa que acontece, o quê? Nós crescemos. Quem sabe o medo de Agar era que Ismael crescesse no deserto. Quem sabe o medo de Agar, aleluia, era que Ismael fosse desenvolvido no deserto e viesse a morrer como ela bem pensou. Mas Deus está dizendo: só porque Agar tu me obedeceu, só porque Agar tu voltou a pegar posse da promessa, eu quero te dizer, eu vou dar água na tua vida, aleluia. Eu vou abrir os teus olhos, e nesse deserto que você está, eu vou dar crescimento, eu vou dar crescimento, eu vou dar crescimento, eu vou dar crescimento. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Pega na mão dessa mulher que está do teu lado, por favor. Segura firme na mão dela. Ela está precisando de alguém que segure firme nela. Diga assim para ela: por favor, não abandone a sua promessa. Tem água hoje aqui para você, aleluia. Deus vai abrir os teus olhos, vai te dar estratégia, aleluia. É nesse deserto que Deus está dizendo: eu não vou te livrar, você vai habitar no deserto, mas eu vou te dar crescimento no deserto. É nas situações difíceis que você cresce, é em meio às lágrimas que você cresce, é em meio aos plantos que você cresce, é em meio ao sofrimento que você cresce. E quem faz crescer é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Então cresça.